Nossa, matando todo mundo. Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live de quarta-feira do projeto Vixe, Virei Líder e Agora, né? Hoje o nosso assunto é sobre comunicação, principalmente sobre comunicação durante a crise e se é possível a gente inovar durante esse momento. Então, a nossa live hoje é bem direcionada para os líderes, mas também para liderados e para pessoas que se interessam em comunicação. Hoje, quem vai participar aqui comigo é o Marcelo Oliveira, da Inovadoramente. Vou chamá-lo para ele poder entrar e poder conversar com a gente. Vamos lá? A Andréia Gandolfi hoje fica nos bastidores, nos acompanhando, fazendo aí o controle do tempo, escrevendo algumas mensagens para a gente não esquecer o nosso roteirinho. Então, a Andréia vai estar aí nos ajudando, né? Estou aqui chamando o Marcelo, vamos ver se ele entra para a gente poder começar o nosso assunto aí. Já tem algumas pessoas aqui com a gente. Isso aí, André, nos bastidores e controlando o tempo. E aí, Diego, tudo bem com você? Só no trabalho, hein, meu amigo? Trabalhando pra caramba, tô acompanhando aí as suas postagens. Coração pra você também e pra sua mãe. E aí, Marcelo, bora participar? Tô aqui te incluindo. Calma aí que... Bom, pessoal, eu tô esperando aqui o Marcelo entrar. E, então, retomando, né, o nosso assunto hoje é sobre comunicação, comunicação durante a crise. Eu vou comentar com vocês como acontece normalmente um gerenciamento de crise. Pode parecer que esse tipo de coisa é só para grandes crises, como a exemplo agora do corona, né, que tem um gerenciamento aí de uma crise que é uma pandemia e é uma questão mundial. Oi, Marcelo. Oi, Tudo bem? tudo bom? Tudo Tudo jóia. jóia. Então tá bom, seja bem-vindo novamente. E aí, como que você tá? Tudo Na bem? E correria? hoje, correria, né? Um pouquinho. E hoje eu tô, como o tema tem muito a ver com doideira, com apagar incêndio, hoje eu trouxe alguém para fazer companhia aqui, Opa! um Que bombeiro. legal! Afinal de contas, a ideia é apagar incêndio. Entende? E, para falar de crise, precisa de uma vida extra. Olha Sempre. só! Muito bom, muito bom. E eu tô com o meu parceiro aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, o meu gato, tá vendo? Ó, o meu quadrinho aqui diz, eu amo café e gatos, e o meu gato tá sempre aqui porque ele acha que ele trabalha, tá? Ele é o mascote da Zunca Press. E aí quando eu tô em casa, ele tá sempre aqui por perto. Então se vocês olharem uma sombra, é o Cacau que tá participando com a gente, tá bom? Inclusive, como é engraçado isso, né? Hoje eu fiz um dos contos lá de uma história que uma pessoa resgata um cachorrinho atropelado, né? E que ela recebe o carinho do bichinho. Nossa, isso é fantástico, como as pessoas se motivam quando tem animal, né? Dá um engajamento super alto. Tô adorando. Depois dá uma olhada lá, Marcelo, ficou bem legal. Tem um monte de gente comentando. Bicho é Bom, sempre bom por perto. Bom, antes de passar então a bola aí para o Marcelo, que hoje ele também tem bastante coisa para trazer para a gente, eu comecei a falar com o pessoal aí, depois eu escrevo e fixo, que hoje a gente vai falar sobre comunicação e vamos falar também sobre crise, né? E como apagar esse incêndio e como inovar essa comunicação. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que quando a gente fala em administração de crise, gerenciamento de crise, e principalmente quando a gente foca em comunicação, nós não estamos falando só em crises gigantes, né? Como essa do coronavírus que nós estamos acompanhando, ou então uma crise, sei lá, vou dar um exemplo aqui, recall de montadoras, normalmente encarado como uma crise, incêndio numa fábrica produtora de uma multinacional, também identificado como uma crise. Mas crises também podem ser consideradas crises de menor tamanho, tá? Por exemplo, um conflito que você tenha entre membros da sua própria equipe.
né? Um conflito que você tenta resolver de uma forma pacífica, não consegue, aquilo vai tomando uma proporção que quando você percebe, ele gerou uma crise entre os membros da equipe, tá? E aí a gente vai focar não só, muito menos no como solucionar o problema, pelo menos essa não é a minha intenção, não sei se o Marcelo vai dar um toque em cima disso, mas a minha intenção é como a gente faz a comunicação usando técnicas de gerenciamento de crise, que elas são bem legais, mas que você pode usar em qualquer situação, inclusive até dentro de casa, no gerenciamento de crise com filhos, com a esposa, com o marido, com amigos, porque no fundo, ele não foge muito, tá? Então, assim, Marcelo, eu separei aqui, são 9 dicas, bastante coisa, tá? Então, para não ficar cansativo e eu ter que ficar falando muita coisa, eu vou dar as 3 primeiras, e aí eu passo a bola para você, para poder escrever algumas coisas aqui, fixar no comentário, e a gente vai tocando. Pode ser? Beleza, vamos embora. Então, tá bom. Então, assim, a primeira dica que eu tenho é você ficar muito atento quando um assunto que parece pequeno tem o potencial para gerar uma crise, tá? E o que normalmente os gestores fazem, eles prestam menos atenção no clima da equipe, né, no que as pessoas ali estão comunicando, até naquela conversa do café, né? E decidem tomar uma decisão de solucionar e abafar o problema. Nem sempre essa é a melhor atitude, né? O melhor mesmo, antes de tomar qualquer decisão para resolver uma crise, é você entender o que está se passando, tá? Pode ser uma equipe pequena, pode ser uma equipe de 3, 4 pessoas, ou então uma equipe grande. Quanto maior a sua equipe, mais importante é você ficar atento a esses sinais, né, de que o clima não está legal. Eu cheguei a gerenciar 2 equipes ao mesmo tempo, e somando todo mundo, ultrapassava 11, 12 pessoas. E aí, assim, a intuição, que a Andrea fala muito, a inteligência emocional, ela tem que estar muito afiada, tá? E separar o viés, né? Porque às vezes quem está falando é o viés, é inconsciente, e não a intuição, mas você tem que ficar atento ao clima, tá? Bom, você detectou que tem uma crise na equipe, que ali tem um foco de algo que não está muito bom. E depois eu vou dar exemplos de crises de equipe que podem acontecer, tá? O importante é você se posicionar para ouvir todos os lados. Normalmente, gestor, principalmente de primeiro nível, né, Marcelo, que a gente tem recebido bastante gente que está começando e está mudando de equipe nesse momento, como ele tem uma pressão muito forte, ele quer resolver o conflito antes de ouvir todos os lados. Gente, travou? Travou o meu aí? Não, Se tá de travar, boa. vocês me avisam, tá? Tá legal. Então, isso que você falou é uma coisa bem interessante. Acho que é bem no ponto do tudo que a gente tem trazido nessas lives, né, que a gente tem trabalhado junto. A crise, ela, antes de mais nada, é um bichinho que te obriga a sair da tua zona de conforto, né, cara? Ela faz você se mexer e às vezes você não tá tão confortável com aquilo. Aliás, geralmente você não tá. E uma das coisas que mais pega na hora de você fazer isso, e geralmente nesse gestor de primeiro nível, é conhecer exatamente o seu estilo de liderança. Porque aí quando você conhece, você sabe como você vai reagir num determinado momento de crise. E você não conhecer, você tem esse problema, né? Eu lembro de ter trabalhado com uma pessoa que ela não conseguia ter esse time. Então, durante a calmaria, era aquele gestor que vinha, conversava contigo sobre várias coisas, falava de cinema, falava até de trabalho, falava de uma série de coisas, mas quando o bicho pegava, quando o calo apertava, você via que ele perdia o controle, né? E isso é o quê? É uma pessoa, um líder de primeiro nível que a gente chama, né? Que tá com você pode até ter uma certa experiência. Eu estou liderando um time, estou como supervisor há vários anos. Mas como é que foi a tua preparação? Você conhece o teu estilo de liderar? Né? É interessante que eu estava vendo uma pesquisa da Solids e ela estava falando que 43% das pessoas que eles entrevistaram, né, das empresas,
foram 1.500 mais ou menos, os gestores têm um perfil formal, enquanto que 56,87 é informal. Só que o que acontece? Esse informal deveria funcionar na hora de uma gestão de mudança, né? Mas a pessoa se perde. Né? O que a gente vê na prática, a pessoa se perde. Eu estou tão acostumado a liderar na base da amizade, acontece muito no primeiro nível, você ter pessoas que você confia, né, ao teu redor, e eu acabo me liderando de uma forma mais informal. E eu não me conhecer, eu não sei como que eu aperto os botões certos, como é que eu faço a ativação certa para poder chamar as pessoas, para fazer trabalhar a gestão de mudança, né, que acontece na crise. O que a gente está vendo hoje é exatamente isso. Eu lembro de ter trabalhado com uma pessoa que, na época que explodiu os grupos de WhatsApp. E a gente estava passando por um caso de greve, né, de sindicato. Que e é a uma pessoa crise, né? Brincaram isso, é uma crise, né? E as pessoas estão esperando alguma informação, alguma coisa desse tipo, de como se posicionar. E a gente tinha cobrança, você tinha algumas coisas assim, meio perdido. Mas não era, como é que eu vou dizer assim, você não sentia uma maldade, você sentia era um despreparo. E, Despreparo. Boa, e a boa. pessoa não passou por um processo um processo de preparação. Né? Não era algo, não é, aliás, não é algo comum que a gente vê nas empresas hoje, né? Ainda hoje, A gente, as mais a gente, tradicionais. Marcelo, Ela virou uma comoção. a gente não aprende gestão de crise em lugar nenhum, né? É, Até hoje, eu não sei se as faculdades de jornalismo ensinam isso, né? Mas quando eu estudei, gerenciamento de crise não era ensinado na faculdade de jornalismo. E o que se espera de um jornalista, numa crise como essa que você está citando, que é uma greve, por exemplo, é um posicionamento muito importante do jornalista, que pois é é. quem vai falar tanto com o público interno quanto com o público externo. E isso a E o gente falando mesmo, de comunicação. Agora, você pegar o líder como é então, o nosso trabalho, imagina, nem fica um se fala, pouquinho né? pior, né? Então, Muito. acho que é bem interessante esse ponto que você falou para a gente falar exatamente desse lance do mindset, de você se autoconhecer, de você entender, né, o teu perfil de liderança e saber onde que você gasta energia da forma certa. Às vezes você tem um perfil de liderança e você está forçando um outro porque você acredita que o ambiente está te exigindo aquilo. Você gasta uma energia gigante, você chega no fim do dia, está exausto, não está produtivo, você não está performando bem, a tua equipe não está performando bem porque você está se forçando a trabalhar dentro de um perfil que não é o seu. Porque você não se conhece, né? Então acho que é o que a Andrea fala muito da gente se autoconhecer, eu acho que é muito importante nesse momento de crise. Você se conhecer para saber como que você lida com a situação. Então, e aí você acaba me dando assim o link para a próxima dica, né? Mesmo quando você está fazendo uma gestão de uma crise grande, exemplo da pandemia, exemplo da greve, exemplo, sei lá, a fábrica pegou fogo, até a gestão da tua equipe, né? Ou até a gestão da sua casa, você está com uma crise com um filho seu, com uma nora. Eu expandi o assunto porque a gente tem pessoas na nossa live que não são só da área corporativa. E essas técnicas, a gente, funciona muito dentro de casa também, tá? O importante é o que o Marcelo falou. Nem sempre você é a pessoa certa para dar solução para aquela crise, né? Ou então para fazer a comunicação da forma mais adequada para aquele público que quer ouvir a tua opinião, né? Como que você faz? Poxa, não me sinto confortável para dar a solução, não me sinto confortável para conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo, não sei como me portar. Nessa hora é fundamental a gente buscar especialistas, tá? Se a sua dúvida é técnica, sei lá, pegou fogo na fábrica e eu preciso de informação técnica do que aconteceu e dos próximos passos. Não é você que tem que criar o discurso, você tem que ir atrás de especialistas para entender quais serão os próximos passos. Se a crise é na equipe, olha, minha equipe está com clima, tem um colaborador aqui que não está funcionando direito, está pronta, eu já não sei muito como lidar, ele me irrita, me tira do sério, o que eu faço nessa hora? Se é uma empresa grande, de repente tem um RH, alguém que você possa
procurar com sigilo alguma coisa. Eu já fiz isso, tá, Marcelo? Já tive problema com um colaborador que eu não conseguia lidar, né? Então você vai procurar pessoas que possam te auxiliar. Tem dúvida? Não dá para ser o RH porque não é não funciona muito bem, procura um par. Às vezes um par na própria empresa que você atua pode te dar uma luz nesse sentido. Não tenho par, não consigo tocar, procura um amigo. Nessa hora é fundamental a gente conversar com alguém que possa te fazer perguntas. A pessoa não vai solucionar o problema para você, a não ser nesse caso de especialista que eu falei. Mas se é um caso seu, pessoal, ou então de uma equipe que você não conseguiu falar com alguém que tem curso de inteligência emocional, que não consegue te dar ferramentas, você precisa procurar alguém que possa te fazer algumas perguntas para você pensar sobre o assunto. Porque nesse momento da crise, né, Marcelo, a gente dá uma parada mesmo. Isso é normal, tá? Todo ser humano, por mais inteligência emocional que a gente tem, eu gosto muito que a Andrea toca muito nesse ponto, né? Com todas as barras de axis que ela aplica, todos os contatos que ela tem com o universo, tudo que ela faz, ainda assim, às vezes a gente pira, né? E é bem isso mesmo. Então, assim, a minha próxima dica é, eu estou colocando, ouça os especialistas, mas ouça alguém. Às vezes é ouvir você. E eu ouvi um toque também bem legal. Quando você não se sente confortável para falar com alguém, porque você nem sabe como contar aquele assunto, escreva. Canetinha, caderninho, escreva. E assim, responda perguntas muito simples. O que me irrita nesse colaborador? O que da comunicação que eu tenho com ele não flui? Né? Quais são as dificuldades e os medos que eu tenho? Respondendo isso no papel, com certeza as coisas vão ficar mais claras. Bom, Marcelo, antes de passar para a quarta, que aí essa quarta ela já é um pouquinho mais ampla, vamos dar um complemento aí das coisas que você anotou aí no seu roteirinho. Não, dentro do que a gente está falando, é mais ou menos isso que eu já tinha comentado. Mas um caso interessante, a gente está falando da crise em qualquer situação e não precisa ser liderança. Você se autoconhecer, você saber se lidar, né, com a situação é engraçado. Eu lembro que alguns anos atrás, estava começando a trabalhar em São Paulo, estava na VASP. E aí um belo dia eu trabalhava à noite, de madrugada. E aí chegou um rapaz. Meu estagiário está aprontando. E aí ele chegou pra mim e falou assim, era o Marco, né? O Marco chegou pra mim. O Marco chegou pra mim e falou assim, cara, vou trabalhar contigo hoje. Eu tinha 2 semanas de trabalho. Ele pegou e falou assim, me colocaram pra aprender contigo. Eu falei, legal, vambora. E tudo que eu ia fazendo, ele ia aprendendo, ele ia anotando e tal. Chegou uma certa hora, eu chamo ele de da Silva, né? Como era negócio de aviação, nome de guerra, você acaba pegando algumas coisas desse tipo e ficou, né? Então a Silva chegou pra mim e falou assim, cara, que legal, você manja muito, que não sei o que, tal. Quanto tempo você tem trabalhando, cara? Pô, não sei o que. Eu falei, 2 semanas. Ele olhou pra minha cara. Eu acho que o da Silva tá assistindo essa live. Se eu não me engano, eu vi ele aparecendo. Foi isso que me deu um insight. E foi engraçado, porque naquele momento é uma crise, né? Porque você para e fala assim, caramba, mas eu tô aprendendo com alguém. Eu achei que era alguém que tem 10, 15, 20, 30 anos, tem 2 semanas a mais que eu, né? E a gente deu risada, deu aquela respirada e ele falou, ok, beleza, então eu vou aprender contigo o que você tem para ensinar desde o que você entrou aqui, fora o que você sabia de fora. Né? Olha lá, ele falou que ele está assim. Estou. Então, e é uma história que a gente lembra até hoje. Né? E em muitas situações, às vezes a gente trabalhou junto lá, trabalhamos uns 4 anos mais ou menos, depois trabalhamos mais 17 em outra empresa. E toda vez que pintava algum rolo, alguma coisa, para dar aquela descontraída, a gente lembrava desse caso, que é uma crise. É uma gestão de crise, né? Por mais engraçado que seja, por mais simples que seja, é uma crise, né? E é isso, no dia a dia você tem que ter essa grande sacada de pegar e piscar. Uma professora minha de comunicação, ela falava, quando a coisa dá errada é o momento que você tem que segurar as pontas, né?
Se você é a pessoa que está puxando o barco, você não pode sofrer o baque. Você respira, ajeita o topete e vamos tocar o barco, né? Sim, isso aí. Ela era exatamente isso que a Ana falava para mim. E, e eu lembro que eu fiz com a Dani um exercício na A Dani... Hoje a Dani apareceu cedo aqui, gente, ó. e, e aconteceu justamente com a Dani. Ela falou, ela fez uma pergunta, a Dani ficou meio assim, uma vacilada, e eu tava puxando. E eu senti o baque na hora que a Dani deu uma vacilada. Ela pegou e falou assim: você não pode sentir, vocês não podem. Vocês estão puxando a comunicação, vocês estão fazendo uma mudança. Qualquer coisa que mudou no teu ambiente, você tem que respirar e vambora. As pessoas estão contando contigo, então você não pode dar aquela vacilada, né? E com o líder é a mesma coisa. Na gestão de crise, se deu aquela vacilada, você perde a tua autoridade, você perde aquela credibilidade que você está tendo, porque a pessoa vai olhar e falar: caramba, não, será que ele está sabendo o que você está falando? Né? Então isso é muito interessante. E uma das coisas que pega muito na hora de você fazer isso é você conhecer as pessoas, né? Então, conhecer quem está trabalhando contigo, cada pessoa que está contigo, qual é o perfil dela, o que que ela, como é que você ativa aquela pessoa para ela ser mais motivada, para ela estar junto com você, para aumentar a performance, para ela produzir melhor à distância, perto de você, você conhecer bem essa pessoa, né? Eu gosto de Sim, falar que criar relacionamento é você se interessar em conhecer a pessoa, não só saber o nome e olhar para a cara dela e saber que roupa está vestindo. É você conhecer mesmo a pessoa. E o líder precisa disso, né, cara? é. E se a gente pensar, hoje eu vim com alguns dados aqui, você fala que eu trago dados Adoro as incríveis. referências que você traz. A mesma pesquisa da Solids, ela fala, né, que 27%, quase 28, 27 ponto alguma coisa, por cento da população brasileira alocada no mercado de trabalho, ela tem um perfil Uhum. mais comunicador. O que é esse perfil mais comunicador? É aquela pessoa que gosta de se conectar, que gosta de estar junto contigo, né? Então, uma pessoa dessa, num momento de crise, se você deixa ela de lado, ela sente esse baque. Se você se perde, ela sente aquele baque, ela fica meio que perdida, né? Então você tem que saber como que você lida. Você tem aquele outro que é mais, é o que a gente chama do executor, né? Que tem, é o segundo mais presente, né? O mão na obra ali. 27 alguma coisa, a pesquisa fala. Essa pessoa, se você conhece quem está contigo e tem esse perfil, é aquela pessoa que você puxa pro teu lado e fala: vambora, vamos comigo? E a pessoa vai falar: não, vamos. É aquela pessoa que tem energia para poder fazer a coisa acontecer. E assim você vai conhecendo as pessoas e vai fazendo o teu time rodar. Se você não conhece e generaliza, né, a Não, é a comunicação, pior coisa. até tô falando de comunicação e entrou aqui um dos caras que eu mais admiro em comunicação, até honrado aqui, Fábio O Direnzo. Fábio, ele falou, oi, Marcelo. Responsa, cara, falar de comunicação aqui Luciano com o também Fábio na entrou. audiência. Mas se você jogar a comunicação para o teu time de uma forma nivelada, superficial, muito macro, a chance de dar ruído, de dar coisa errada é grande, né? Como você está falando. Exatamente. E aí você também já deu mais um link para o próximo ponto, né? Quem se considera muito comunicativo, né, normalmente deixa de lado técnicas da comunicação. Ah, eu sou comunicativo mesmo, a hora que chegar o problema eu resolvo, né? Tá errado, porque comunicação comunicação para crise, comunicação para gerenciar um time, ela tem técnica. Ela não pode ser feita de qualquer jeito, né? Então eu peguei alguns pontos de uma técnica aqui de comunicação para facilitar a vida aí das pessoas. Então, assim, o primeiro de tudo, você tem que entender o tamanho dessa crise, né? Se é uma crise simples de resolver, é uma crise que pode ter um potencial de dar ruim lá na frente, né? Se é uma crise que pode, de repente, chegar até a tua cabeça, né? Se a crise ela começa de médio a grande porte, depois que você entendeu esse tamanho, você precisa planejar a sua comunicação, né? O planejamento entra muito o que o Marcelo falou. Se você conhece o teu time, por isso que é importante você assumir uma equipe, você precisa começar a desenhar o perfil de cada colaborador, no papel mesmo. Eu falo que o
aquele caderno que você coloca como a pessoa se comporta, como que ela dá reações a tipo de informação, isso é fundamental. Porque você vai planejar a tua comunicação como você planeja qualquer outra coisa, né? Então, quem são as pessoas, por exemplo, mais sensíveis a alguns tipos de comunicação? Eu vou dar um exemplo só para ficar mais fácil o entendimento aí, tá? Então, vamos dizer que a empresa está passando por uma crise, tá? Muitas estão nesse momento, e que você já recebeu uma informação que você vai ter que, sei lá, demitir 3 pessoas da sua equipe, mas vocês ainda não sabem se são essas 3, se vão ser mais, e essas decisões estão sendo tomadas. E já começou aquele burburinho na empresa, na cozinha está tocando fogo, você entra para tomar café, está todo mundo perguntando, todo mundo, será que sou eu, será que sou eu? Gente, isso é crise, tá? Isso é gestão de crise forte, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, vai lá, entender o assunto, saber qual é o ponto que está, identificou a tua equipe. Quem são as pessoas na tua equipe que fomentam o rádio peão? Primeira coisa, né? A gente sempre tem na equipe o fomentador da rádio peão. Aquele cara que ele ouve um pontinho, ele vai na cozinha, ele conta 3. Aí ele vai no estacionamento, ele conta 5. E aí ele vai criando, aí ele já aproveita, né? E ele vai criando, né? Esse cara você tem que trazer para junto de si. Tem que trazer esse cara para você buscar um controle do que ele fala, né? Aquela pessoa que ela é mais assustada, que ela entra em pânico, mas não fala, não pode ser deixada para depois. Ela vai ter que ser trazida também para perto. Mas a forma de lidar com essas pessoas vai ser diferente. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O cara do rádio peão, né? Você tem que chegar para ele e contar uma história, né, convincente, para ele se convencer, e chegar no ponto de mostrar qual é o dano que ele está trazendo para a equipe, dele ficar plantando fake news. Tá? Se você não conseguir ter uma conversa clara dessa com esse colaborador, ele vai plantar muita discórdia na equipe. Né? Com aquele cara que é mais fechado, mas que entra em pânico, você precisa contar a história aos poucos. Não adianta chegar para ele e falar assim, você está sabendo que a gente vai demitir mesmo, 3 da nossa equipe vai rodar, então é melhor a gente se segurar, entregar bastante, porque senão vai dar ruim. Não, com esse cara você precisa ser muito, muito, sabe, com tato, ser muito humano, entender como a pessoa recebe a informação, né? Para você ir amenizando aquela sensação de... Né? E isso, para mim, é o que tem hoje de inovação. Porque no passado, as empresas comunicavam coisas como se todo mundo fosse igual, todo mundo no mesmo nível. Juntava a turmona lá, gente, seguinte, né? Estamos aqui passando por uma reestruturação, cabeças vão rolar, quem não entregar vai ser demitido mesmo, e não estamos nem... Né? Hoje as empresas já sabem que não é dessa forma que você comunica uma equipe sobre uma crise. Você tem que lidar com cada um e saber extrair dessas pessoas o que elas têm de melhor. O cara do rádio peão, eu vou falar para vocês, quando ele vira aliado, ele leva mensagens bem interessantes para a turma. Eu já tive uma pessoa na minha equipe que era a fomentadora da rádio peão. E sabe o que ela fazia para mim? Que essa pessoa fazia? Estou falando essa pessoa porque eu não vou dizer se é homem ou se é mulher, tá? Marcela era muito engraçada. Meu informante. Tudo que rolava eu sabia. Porque essa pessoa, da forma que ela falava, também trazia. Né? Então, eu usava dessa forma da pessoa gostar de lidar para me trazer informações. Eu usava tudo que essa pessoa me trazia? Claro que não. Né? A gente tem que ter ética também como gestor. Não adianta a gente querer ser o espertinho. Mas eu sabia muito do que estava rolando, às vezes coisas até sobre mim, por essa pessoa. Virou assim, um dos maiores aliados, tá? Eu já escutei muita gente chamando assim, inclusive na faculdade, o Bob, ele chamava de comunicação oficiosa. Tem a oficial, a não oficial e a oficiosa. E oficiosa. E a pessoa, e aí que você falou, o líder que sabe, ou o profissional de comunicação que sabe trabalhar a oficiosa, ele pode ter uma arma muito boa na mão. Então, por exemplo, você pode fazer
aquele famoso teste A e B que o marketing faz. Você vai lá, quer testar a temperatura de alguma coisa. Você solta aquela informação de forma oficiosa, né? Você não está mentindo, você quer saber como que vai ser a temperatura daquela comunicação, daquela notícia, e você sente a reação das pessoas a partir desse canal de comunicação. A partir dali você vai corrigindo o teu curso, né? Então a gente tinha muito isso na empresa onde eu trabalhei, numa das empresas, onde você fazia o quê? Vai ter PLR. Para ajustar, para você saber se aquele negócio ia dar ruim ou não, aquele valor, por exemplo, você soltava na Rádio Peão, né, nessa rede oficiosa, e se coletava informação das pessoas. Né? E isso dá tão certo que está se usando esse tipo de coisa aonde hoje? Você usa no marketing. Né? Você pega empresas como o estúdio, né, de cinema, o filme Sonic funcionou dessa forma. Vazaram um trailer, colocaram um trailer, vazaram algumas coisas com a cara do personagem de forma oficiosa. Depois até oficializaram, mas viram o barulho que deu, sentiu, opa, dá tempo, colocou em avançado, pegou aquela informação, corrigiu e o filme foi considerado dos mais esperados depois do ano e trouxe rentabilidade. Né? Apesar da crise, trouxe alguma rentabilidade. Então, a gente consegue ouvir, né? Então, como você falou, né, existem pessoas diferentes. Então, por exemplo, tem aquele mais acelerado, né, que é mais prático, foco no resultado, que é velocidade. Você não vai falar de forma calma, detalhada. Você vai ser objetivo, você vai ser assertivo. Com aquele mais relacional, que gosta de conversar, que gosta de um cafezinho, aí você vai para uma comunicação mais solta, mais informal. Você vai trabalhando aqueles daquela forma, vai puxando ele porque é uma pessoa influente. Né? Os relacionais são bons para você trazer junto para trabalhar esse tipo de coisa. Aqueles que são mais metódicos, você vai trazer algo linear para a conversa, você não vai soltar pedacinhos, né? E vou jogar uma bomba aqui e sair correndo. Você vai dar uma conversa linear, começo, meio e fim. Você tem o outro que é mais introvertista e detalhista, né? Então você vai dar detalhe para ele, vai conversar, vai saber como que você trabalha isso. Você vai trabalhar a dominância do perfil da pessoa. Isso é uma jogada muito legal que está se trabalhando muito hoje, né? Você trabalhar a gestão comportamental também na comunicação. A Social Base tem uma ferramenta fantástica que é criar persona para colaborador interno. Olha que louco. Né? Você cria persona. Então você detalha, você puxa, cria a persona para quem, né, só para a gente colocar todo mundo na mesma página. É uma composição fictícia, né? Você cria uma pessoa fictícia com todas as características, hábitos, competências, enfim, daquele teu avatar ideal. Né? Então, no caso do colaborador, quem é o colaborador ideal para fazer trabalho de auxiliar de escritório? Eu vou dar um nome para a pessoa, eu vou dar uma cara e vou trazer idade, formação, hábitos, tudo mais. Então, ela tem essa ferramenta. E é muito legal. Né? Por quê? Porque você alia isso, a gestão comportamental, você vai trabalhar aliado a uma outra ferramenta que é uma metodologia, né? Que é o People Analytics, que é você analisar a performance e comportamento da pessoa. Você trabalha dessa forma, você vai usar isso para uma série de coisas, inclusive para comunicação, inclusive para você fazer gestão de crise, né? Isso é bem legal. A Andrea está falando, saiu uma pesquisa que 1 em cada 5 líderes não consegue se adaptar à gestão em home office. Então, os liderados também precisam ajudar o gestor na liderança. Andrea, fantástico esse ponto. Eu acho que, assim, no home office, a pesquisa está indicando isso, e eu acredito muito nisso, mas eu acho que mesmo fora do home office, quando você tem uma equipe, que você conhece muito essa equipe, você sabe o que você pode extrair de melhor de cada um deles. Né? Então, é o que você falou, na comunicação, você já detalhou bastante, mas às vezes você tem um colaborador ali que pode trazer clareza, alguma coisa que você não está enxergando. Né? E, por exemplo, eu tinha uma colaboradora na minha equipe, que ela era muito mais velha de casa do que eu. Tá? E como pessoa, como ser humano, eu achava as análises que ela fazia da situação muito objetiva e muito clara. Tá? E aí, agora eu elogio essa pessoa, eu posso falar o nome, era
A Rita Capelli sempre me ajudou muito. Às vezes eu chegava para ela e falava assim, Rita, não estou conseguindo resolver isso, isso e aquilo. O que você acha? Meu, era fantástico, porque ela me trazia visões do que ela estava vendo da situação que eu não tinha realmente percebido, porque ela tinha muito mais experiência de vida, experiência de empresa do que eu. É tudo que a gente pode abrir para os colaboradores? Não. Tem coisas que, por mais que você esteja perdido, você não vai abrir nem para aquela pessoa mais confiável da turma, porque senão você pode colocar uma crise ali desnecessária. Mas na equipe, sempre tem alguém que pode te dar uma luz. Precisa contar tudo? Aí eu vou entrar na próxima técnica, tá, Marcelo? A grande sacada da comunicação, né, é você nunca mentir, isso é fundamental. Uma comunicação mentirosa pode acabar com a confiabilidade, com a confiança que a tua equipe tem em você. Então, você não deve mentir, mas você tem que falar a verdade. Né? E isso é fundamental. E isso não se ensina em MBA, não se ensina em faculdade de jornalismo. Eu acho que onde eu mais exercitei isso foi em media training. Para quem não sabe, nem sei se hoje ainda tem isso, mas eu dava Tem cursos. também. Eu era treinadora de media training, né? Então a gente botava os executivos na parede, entrava um jornalista do nada, assim, né? E botava o microfone e fazia perguntas sobre aquele case que a gente estava estudando, né? E o cara tem que falar e tem que contar a verdade, mas sabendo dourar a pílula, né? Para mim, essa, sim, Marcelo, foi a minha escola de comunicação. Porque conforme eu ia treinando, eu ia aprendendo mais como lidar com isso, né? Então, o que é... Gente, tá travando? Que eu tô vendo os estralinhos, aí às vezes não sei se tá travando. Então, deu umas Travou ou não? travadinhas, mas foi suave. Não, Tá bom. não chegou a interferir, não. Pode tocar o barco. Qualquer coisa a gente Então, fala. aí eu ouvi ontem uma entrevista, ontem não, acho que foi semana passada, uma entrevista na CBN à tarde, de uma médica que tem uma equipe de comunicação de um hospital, daqueles doentes que já estão em paliativo, né? O doente já não vai se recuperar, mas ele ainda está vivo, a família mantém ele vivo e ela precisa comunicar isso para a família e passar informações para a família de uma forma muito humana. E ela tem usado essa técnica agora com os pacientes do corona, né? Do coronavírus, do novo coronavírus. E ela deu um exemplo que a gente usava muito no Media Training. Você não pode chegar para uma família dessa, ligar, porque as pessoas não estão lá presentes, ligar e falar assim, olha, você é a esposa do fulano? Então, ele não resistiu e morreu. Gente, né? É a verdade, o cara não resistiu e morreu, mas assim que você vai falar, olha, turma, sinto muito, mas o Zezinho, Ciclaninho, Fulaninho vão ser cortados, porque não tem espaço para eles aqui. Sinceramente, a informação, desculpa, é menos pior para quem saiu do que para quem fica. Quem fica nunca mais vai confiar em você e vai Sim. trabalhar num clima horrível. Então, qual era a dica dela que eu achei fundamental? Primeiro de tudo, você tem que entender qual é o momento da outra pessoa, né? Então, qual que é o momento que ela está? Qual foi o último contato que ela teve com aquela pessoa, né? Se ela só está sabendo da notícia agora, ela não acompanhou a internação, porque ela falou que isso até acontece, tá? O telefone para óbito é do filho e não da esposa que internou a pessoa. E aí ela tem que entender qual que é o nível que essa pessoa está de informação. É a mesma coisa com o colaborador, você precisa entender muito que momento aquele colaborador está. E aí a aplicação é como uma cebola, você vai descascando. Né? Sim. Você vai descascando até chegar no centro, na informação objetiva do assunto. Porque nós, seres humanos, temos um tempo de assimilação da informação. E a forma que a gente fala é muito mais rápida do que o cérebro assimila. Porque o cérebro está pensando aqui, mas também está pensando em um monte de coisa. Então, a gente precisa respeitar esse tempo de quem está recebendo a mensagem. Marcelo, achei, assim, fundamental. Primeiro que é um trabalho muito bem feito dessa equipe. Nossa, seria muito bom se todos os hospitais tivessem assim, tivessem equipes assim, né? Não tem, infelizmente. Mas, assim, ela me resgatou assunto praticamente uma aula toda do Media Training sobre como você conta uma verdade
para o outro, dourando a pílula, né? É dourando que fala? É dourando a pílula. Dourando. E sem mentir, porque você não pode mentir. Você tem que falar a verdade. O que você falou do Media Training é legal, é engraçado, né? Porque, para mim, hoje, todo mundo na empresa tinha que passar por isso, né? Também acho. Porque E você podem me acaba... contratar, tá, gente? Eu sei fazer Media Training, tem um Media Training Porque, na ótimos aqui na verdade, o casa Media comigo. Training é você entender que você é a voz da empresa, né? Essa é a grande Sim. sacada. É você estar esperando, estar pronto para não dar aquela vacilada. Normalmente, o jornalista, ele vai para uma coletiva, ele vai para um evento, ele vai pegar aquele momento da coletiva, ele vai coletar os dados, a informação oficial, mas ele vai esperar o momento do cafezinho, alguma coisa, que é a hora que você baixa a guarda para você, que é ali que você vai pegar o furo, é exatamente ali, né? Então o Media Training é para te treinar exatamente nesse ponto. E hoje o que você tem? Você não tem só o executivo dando a voz Não. da empresa, você tem qualquer pessoa. Então se você fizer alguma coisa errada, isso cai numa velocidade gigante na imagem da tua marca, né? E cria uma crise. Então você teve aí, a gente teve em algumas copas aí casos de pessoas que fizeram coisa errada e acharam lá a empresa e a empresa sofreu. Né? Teve o caso de uma menina que fez agressão no trem lá e estava com a camisa do time de futebol. Foram lá, rastrearam pelo Facebook a página da empresa, falaram: aqui, ó, vocês cuidam da pessoa, fala que é um valor maior, o valor de vocês são as pessoas, não sei o que, e como é que a sua funcionária, que é líder, também faz uma coisa dessa, tá hostilizando a pessoa. E o que acontece? A resposta é super rápida, né? A empresa desliga. Você tem uma série de coisas que você vai sendo ligado às tuas atitudes. E normalmente a pessoa não tem essa noção, principalmente quem está na operação. Né? Você sai, você vive normalmente, tem as atitudes normais, e muitas vezes você está de uniforme, você está com crachá, você coloca nas redes sociais que você é daquela empresa e você não percebe que as tuas atitudes estão ali em cima, né? E olha que engraçado. A gente estava falando de conhecer o perfil, até a Fernandinha falou, de conhecer a dominância cerebral. Ajuda muito na Que comunicação, ajuda né? Eu vi muito. o comentário, estava lendo aqui. E realmente, né, você conhecer, você sabe como que você ativa as pessoas. Porque você consegue, inclusive, prever algumas situações. Então, na pesquisa da Solids, ela fala ocorrências negativas. 41% das pessoas que cometem algum tipo de ocorrência negativa, aí pode ser qualquer coisa que você faça, uma besteirinha, até alguma coisa mais... 41% é aquele perfil mais é o perfil comunicador que a gente chama. Depois a gente tem o perfil de planejador. Olha que louco. A pessoa que gosta de tudo linear, que gosta de tudo controladinho, cronometrado, é a segunda pessoa que tem mais ocorrência negativa. Então, quando você começa a observar essas coisas, você consegue gerenciar o teu time. Então, tá começando a dar coisa errada aqui, nós estamos tendo reclamação de cliente. Como é que eu vou acionar essas pessoas? Como é que eu vou trabalhar essas pessoas? Como é que eu vou me comunicar com essas pessoas? Então, eu sei que dentro de uma situação de crise, quem tem o maior gatilho para dar errado é aquele perfil mais comunicador, que tem uma dominância, né, mais para o comunicador. Eu vou comunicar primeiro com ele, eu vou chamar essa pessoa, eu vou conversar, a gente vai trabalhar uma comunicação ali, e assim a gente vai trabalhando, né? Então, a comunicação interna, ela, às vezes a gente delega isso para uma área, quando na verdade aquela área de comunicação interna está lá para te dar um suporte, para te dar todo o respaldo, as ferramentas para você fazer o seu trabalho, né? E o líder também tem que trabalhar, né? Eu já falei outras vezes que a pesquisa da Social Biz, ela sempre fala que a maior ferramenta, o melhor canal mais efetivo de comunicação interna é o líder. Né? Então você saber o líder, saber com quem que você pode contar, com quem que você está no seu time, qual é o perfil, como é que aquelas pessoas são motivadas, como elas você melhora a produção delas, como elas trabalham com gestão de conflito, com mudança. Cara, é uma ferramenta muito, muito fantástica e te ajuda a se reinventar, a pivotar, principalmente um problema desse que a gente está passando, onde ontem eu estava trabalhando presencial, hoje eu tenho que trabalhar home office e eu não sei lidar com home office. Como é que eu faço para fazer isso? Né? Então, eu saber com quem eu conto,
Se eu estou trabalhando de uma forma transparente, com quem eu conto para poder me ajudar naquele momento que eu, como líder, estou um pouco perdido. Né? Para mim poder me centrar, eu preciso trazer alguém que eu confio para estar trabalhando junto comigo. Alguém que consegue puxar as coisas. Eu preciso ter esses influenciadores junto comigo, né? Então, Sim. é muito legal. E isso está presente na comunicação interna. Né? Se você pegar, é o segundo maior assunto que é trabalhado na comunicação interna, é as mudanças, né? As mudanças que acontecem dentro da empresa, todo tipo de Nome mudança. bonito, Change Management. Né? A turma para gerenciamento de mudanças. E Ô, só perde para Marcelo, benefício, né? oi? Só perde para? Só perde para benefício, é um assunto que só perde para benefício. Ah. É a gestão de mudança só perde para benefício. Então é E aí, importante assim, saber. eu tô com os dois últimos pontos Manda aí, aqui. quem sabe ter Um você já mercado. comentou, a gente já está quase terminando. Um você já praticamente matou, que é a questão da transparência, que você falou bastante, né? Eu, eu, eu fui uma líder com, às vezes, até transparência demais, tá? Eu preferia assumir em algumas situações que realmente eu estava com medo, né? E que eu estava assumindo que eu estava com medo e estava buscando o melhor para lidar com aquela situação, tá? E para mim, essa forma de gestão sempre me ajudou muito, porque eu tinha a confiança da equipe comigo. Porque eu falava, gente, ó, não tenho ainda todas as respostas. Como vocês, eu também tenho medo, mas estou aqui por vocês. E estou lutando e tudo saia da melhor forma possível. Aí, com que você tem um perfil mais maduro, você avança um pouquinho na informação, com aquele que está entrando na empresa, que ainda você não fala tudo, e aí você vai dando esse equilíbrio no nível de informação que você passa para todo mundo. Agora, por isso que lá atrás, no planejamento da mensagem, é fundamental você saber qual é a mensagem que você quer passar. Né? O que você quer passar para a equipe? Você quer passar para a equipe, gente, ferrou, o barco está furado e vai ser todo mundo demitido. É isso que você quer passar? Ou você quer passar, acalmem-se, estamos no meio de uma tempestade, mas vamos fazer de tudo para que todo mundo saia salvo, né? E aí vocês podem até fazer uma comparação, eu acho que a gente está num momento muito legal, de vocês olharem as mensagens que estão sendo passadas durante a crise do coronavírus, para vocês entenderem como os líderes políticos tratam a mesma informação. Vocês vão perceber claramente quem fala o barco está furado e a crise está aí e vai todo mundo morrer e estamos no desespero. Né? Você tem aquele líder que foi muito treinado em media training, que o cara está ali com a situação na mão. Eu não vou falar nome para não falarem que eu tenho político de carteirinha. Não, e aí eu não estou tratando de política, tá? Eu estou falando de comunicação. Não estou falando de Sim, bandeira, não. É o cara que ele tá lá, ele tá no meio da crise, mas ele tá liderando. Ele tá chamando um, chamando o outro, dando tom, com a calma, com a tranquilidade. E aí vai amarrar no próximo ponto, que para mim é o último e é o fundamental. A gente precisa tomar muito cuidado nesses momentos com a nossa postura corporal. Né? sim, certeza. Você não pode chegar para uma família que acabou de perder um ente querido, e a informação que você vai dar é essa, do falecimento. E aí, gente, porque às vezes a pessoa tem essa postura quando está nervosa. A pessoa sorri, é natural, é normal. Às vezes tem pessoas que dão risada quando estão muito nervosas. Se você tem esse descontrole corporal, isso precisa ser muito trabalhado. Né? Você tem que exercitar, porque isso também é prática, é hábito, né? Como que você se comporta numa situação dessa? É preciso quebrar gelo? A gente aprende em todo treinamento de venda que no primeiro contato você tem que quebrar gelo. Em toda situação, você tem que quebrar gelo, você tem que fazer conexão. Só que quando a notícia é ruim, a conexão é pelos olhos, a conexão é pela postura mais acolhedora, né? Essa é o quebra-gelo, e não uma risada, uma piadinha ou alguma coisa assim, né? E de novo, nesse mesmo exemplo do novo coronavírus, a gente vê situações assim.
o discurso aqui funcionando, a pessoa dando a mensagem, acabou a coletiva, acabou a mensagem, o cara vai lá e faz tudo errado quando a câmera está desligada. Só que hoje não é só mais a câmera da Rede Globo Lixo, da Record Lixo, da Bandeirantes Lixo, que agora tudo imprensa virou lixo, né, Marcelo? Tudo ferrado. Não, é o celular lixo, né? A gente tem tanto jornalista ligado hoje que tá todo mundo filmando a gente e todo mundo divulgando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você vai lá para a equipe e fala, pessoal, tô aqui com vocês, lutando para que a gente saia dessa numa boa, tô com um plano claro, objetivo, vamos todo mundo trabalhar juntos. Aí virou, você chega para um colega, você fala, meu, vou usar um palavrão, não posso, né? Ferrou, não sei nem por onde começar. Meu discurso foi bom, mas eu tô cagando de medo. Aí tem um fulano lá te filmando. Meu, ferrou! Ferrou! É bem por aí, não pode. É bem por aí mesmo. Você falou, faz todo sentido, né, cara? É 3 coisas, basicamente, que a gente tem que estar... Principalmente o gestor, ele tem que estar com aquilo bem afiado. Primeiro é empatia, que empatia não é... eu tô no lugar do outro, porque você não consegue... Você pode ter vivido algo parecido, mas a vivência é totalmente diferente. Então, não é querer estar do lado do outro. É você entender... A gente só consegue colocar o sapato do outro só, mas estar no lugar, no pé do outro, você não. buscar entender, você querer, empatia, você querer entender qual é o momento, qual é o cenário do outro, né? Então, primeiro é empatia, é você ter esse lance de saber se colocar e entender o momento da outra pessoa, como você falou. Então, eu tenho que entender para quem que eu estou passando essa informação, que tipo de informação. O segundo ponto que eu acho muito importante hoje, não tem como a gente fugir, é inteligência emocional na hora de se comunicar, não tem jeito. É como você falou, eu vou falar, vou dar notícia ruim, eu sorrio, eu tenho uma expressão diferente, eu fico congelado, eu tenho uma indiferença. Isso prejudica, isso traz um ruído na comunicação, então você se conhecer, entender seus pontos de ruptura emocionais, como você consegue lidar com eles, para não gerar ruído na tua comunicação. Então eu acho que é um outro ponto muito fundamental. E a terceira é a forma de você fazer a comunicação, né? Então a gente fala da escrita, então, eu vou mandar um e-mail ou uma mensagem, não colocar em caixa alta, negrito, um monte de exclamação, que uma exclamação já é gritar, então você põe 15, né, para enfatizar. Então imagina, você tá berrando, as coisas assim. Mas também a postura, né? Eu vou falar uma coisa importante, mas para mim não é tão importante, eu demonstro aqui, eu falo, então, né, eu já trago um desprezo naquela... Se eu não tô, como líder, não estou valorizando aquela mensagem que eu estou passando, a pessoa não vai valorizar aquilo. Se eu não acredito na ideia que eu quero que a pessoa compre, a pessoa não vai comprar, né? Então, principalmente quando você fala de endomarketing, né? Então, para mim, o endomarketing é muito mais do que eu acredito que ele é muito subutilizado. Algumas pessoas usam muito bem, como o Fábio, né? O Fábio Direns, ele usa muito bem para mim, por isso que eu acho ele um baita guru. Mas tem gente que limita isso por algumas coisas tipo data comemorativa, e é uma estratégia para você vender. E se você não trabalha isso com o teu líder, eu vou passar, tem uma estratégia de mudança de crise. Se para mim aquela crise não é lá essas coisas, vamos colocar o corona como a gente está falando. Se para mim não é importante a pessoa estar em casa, ela tem que estar lá na rua, tal, mas a empresa está pedindo para mim lidar com aquilo daquela forma de vamos trabalhar em home office, vamos trabalhar isolado. Eu não acredito naquilo e eu passo essa mensagem, né? Eu carrego a mensagem, né, com essa emoção pro meu time, e o meu time passa a não considerar aquilo uma coisa adequada. Então começa a ter aquela coisa de, não é, tá vendo? Se ele não acredita, nós estamos fazendo isso de bobeira. Isso é politicagem, né? Eu lembro que eu trabalhei com o meu irmão no começo de carreira lá na Embraer. E eu sempre tive esse lance da comunicação muito forte, né? Então eu sempre tive esse time de a forma como eu me comunico com uma pessoa é diferente de como eu me comunico com a outra, tal. Sempre fui meio político, né? Sempre tive aquele jogo de cintura. E ele sempre foi mais rígido. Ele sempre foi aquele o quebra, o não enverga, né?
E ele falava assim, eu falava, eu sou político. Não, você puxa saco, cara. Não, o cara fala, você não compra briga e tal. E hoje as pessoas estão vendo que não é bem assim. Né? Uma coisa é você ser puxa saco, outra coisa é você saber lidar com a situação. É você saber. É E isso. eu sempre tive. Não é à toa que eu Isso é sou inteligência emocional, né? comunicação, né? Então você acaba. Isso vai acabando se tornando mais forte. E na liderança isso é fundamental. Então acho que é os 3 pontos, né? E aí tem uma outra quarta coisa que sempre que eu estou conversando num grupo e a pessoa fala, começa, chega para mim e fala, pede dica, eu falo, aí a pessoa, precisa de mais uma, qual? Como que a gente faz isso para ficar mais rápido? E a quarta dica é, como que você agiliza esses 3 pontos? Não tem, né? Não tem atalho, né, cara? Para comunicação Não não tem tem. atalho. É praticar, é você não ter medo nem vergonha de se comunicar, de errar, né? Errei, beleza, vou assumir o meu erro, é aquele famoso erro honesto, né? Eu errei, assumo que eu errei, transparência total, assertividade no meu time. Vamos ver como que eu melhoro isso, como que a gente vai fazer para melhorar e tocar o barco. Acho que principalmente gestão de crise você tem que ter essa visão, esse mindset, né? De tem que Sim, com praticar, eu certeza. tenho que me comunicar. Ah, eu não sei falar, então eu não vou falar, vou pecar pela omissão. Prefiro pecar pela omissão do que ficar com cara de bobo. Será que é o canal? Né? Será que você vai ficar mesmo com cara de bobo? Né? Será que a resposta que você está achando tão boba, tão óbvia, não é exatamente a que as pessoas do teu time estão esperando? Então a gente tem É. muito isso. É. Deixa eu só ler um último comentário aqui, faltam 3 minutinhos para terminar. O Wanderson escreveu aqui, o Wanderson trabalhou comigo, tá? Infelizmente, muitas pessoas ainda acham que a internet é um território de anonimato, onde é possível expor todos os pontos e que não terão consequência dos atos e comentários. Gente, e é verdade, tem muita gente sem noção, né? E que pode falar de coisas da situação da empresa para um grupo gigante que não tem controle, né? E é isso, Marcelo. Eu passei pelos meus 9 pontos que eu tinha definido aqui, né? Eu acho que assunto de comunicação, principalmente em crise, é um assunto que a gente precisaria voltar. Talvez a Andrea falar aí também de inteligência emocional. Eu acho que nós estamos vivendo numa crise. Não é uma crise só do governo, não é uma crise só do Não. Ministério da Saúde. A gente está gerenciando crises todos os dias e, e eu acho que quando nós voltarmos para a vida normal, né, que está quase chegando aí no momento, eu acho que a gente vai passar por uma crise ainda maior. As empresas vão pressionar ainda mais para o resultado, para recuperar esse tempo. As pessoas vão estar se readaptando à saída da casa, né? E as equipes vão estar completamente perdidas e a gente ainda vai demorar um tempo para poder se achar, né? Eu acho que esse assunto ainda rende, viu? Ah, Se rende, vocês rende acham, bastante. quem acompanhou aí, se quiser dizer se vale a pena a gente falar de inteligência emocional para esse assunto, anota aí que a gente trabalha o tema. Mas é isso. E aí, Marcelo, e você, gostou? Ah, foi legal. Tá sendo, cada vez tá ficando melhor, né? Essas lives que a gente tá fazendo tá ficando cada vez mais bacana, o tema tá ficando cada vez mais bacana, tá ficando mais envolvente, tá ficando legal. E o que você falou é isso mesmo, né? A hora que normalizar, né? Porque voltar ao normal não volta. Primeiro porque muita coisa vai mudar. A gente teve que adaptar muita coisa e você não vai mudar para algo que está dando certo agora, para voltar para uma outra coisa. Então, vai ser, daqui para frente são processos que foram automatizados, foram de repente para alguma tecnologia que você não usava antes, e agora você tem que se adaptar a esse novo jeito de trabalhar. É um novo mundo que está chegando, né, cara? Com Não vai, certeza. nada mais vai ser do jeito que era antes disso. É um ponto, um fato. Né? Mudou muita coisa. E quem tem Show de bola. inteligência emocional e sabe se comunicar e tem técnica de comunicação, vai sair na frente. Conta com a gente que a gente está aqui para passar essas dicas para vocês. Marcelo, gratidão de novo por você participar aqui comigo. Fico muito feliz, os nossos papos são sempre muito legais e eu sempre aprendo muito. E continuo trazendo referência, que eu adoro esses números que você traz. Gente, boa noite. Desculpa as passadas do meu gato aqui, mas ele acha que ele tem que trabalhar, tá? Agora ele sossegou, agora tá deitado aqui e dormiu.
Isso é home office, fazer o quê? Valeu, Castro. Sempre muito bom a gente estar conversando aqui. Acho que foi uma das Beijo, gente. grandes coisas que aconteceram em 2018 vai ser a nossa parceria. Eu também acho. Tá faltando 10 segundos. É, Beijo. tchau, Obrigada, pessoal. Marcelo. Bom fim de semana. Bom final de quarta. Tchau.